escravizado entrou num tribunal e obrigou o Império Brasileiro a admitir que estava cometendo um crime. Sim, isso aconteceu de verdade. E o mais impressionante, quase ninguém fala sobre esse julgamento. Hoje você vai entender como um processo que deveria ter sido abafado acabou abrindo uma brecha jurídica que enfraqueceu a escravidão por dentro. E o detalhe que o juiz descobriu mudou tudo. 1839. Um julgamento secreto. Em 1839, na cidade de Salvador, um homem escravizado decidiu usar a própria lei do império contra o seu senhor. Só que existia um problema enorme. Se ele estivesse certo, milhares de outros também estariam. E quando você entender qual lei ele usou, vai perceber por que a elite tentou esconder esse caso a qualquer custo. Fica comigo até o final, porque a decisão tomada naquela sala silenciosa ajudou a criar uma fissura que anos depois abriria caminho para a abolição definitiva com a Lei Áurea. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco. Em 1831, o Brasil aprovou uma lei proibindo o tráfico de africanos escravizados. No papel, qualquer pessoa trazida ao país depois daquela data deveria ser considerada livre. Mas na prática, nada mudou. Navios continuaram chegando. Documentos eram falsificados. Autoridades fingiam que não viam. Por isso, essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Agora pensa comigo. Se essa lei começasse a ser aplicada de verdade, o que aconteceria com os grandes proprietários? Quantas propriedades deixariam de existir da noite para o dia? Se a lei valesse, o sistema desmoronava. E foi exatamente essa possibilidade que começou a assustar a elite baiana. Porque um homem chamado Joaquim decidiu que aquela lei valia. E valia para ele. Joaquim tinha cerca de 27 anos. Alto, magro, marcas de trabalho pesado no corpo. Foi trazido ilegalmente da África em 1834, 3 anos depois da proibição. Pelo texto da lei, ele deveria ser livre, mas seu senhor possuía documentos dizendo que ele estava no Brasil antes de 1831. Papéis organizados, assinaturas, registros. Só que havia um detalhe que ninguém considerou. Joaquim sabia ler. Ele aprendeu escondido, à noite, em silêncio, lendo o que encontrava. E um dia ele teve acesso ao texto da lei de 1831. Ele leu, releu e percebeu algo que mudaria seu destino. Ele tinha base jurídica. Agora eu te faço uma pergunta sincera. Você teria coragem de entrar num tribunal sendo oficialmente propriedade de alguém e acusar o seu próprio senhor? Porque foi isso que ele fez. O caso foi aberto discretamente em Salvador, sem anúncio público, sem plateia, sem imprensa. A cidade era um dos maiores centros escravistas do país. Quase metade da população era formada por pessoas escravizadas. A economia girava em torno do trabalho forçado. E agora, de repente, um processo colocava tudo isso sob risco. O juiz responsável era jovem, recém-nomeado, ambicioso. Ele sabia que aquele caso era explosivo. Se Joaquim estivesse certo, significaria que muitos outros estavam ilegalmente escravizados. A defesa foi direta. Ele sempre pertenceu à família. Está mentindo para obter vantagem. Mas o juiz decidiu fazer algo inesperado. Exigiu os registros portuários. Começou a comparar datas. Navios registrados como vazios tinham relatos paralelos de desembarque. Assinaturas não coincidiam. Datas eram ajustadas. O que parecia um caso isolado começou a revelar um padrão. O sistema tinha rachaduras, mas antes da decisão ser anunciada, as pressões começaram. Cartas anônimas, avisos discretos. Não destrua a estabilidade da província por causa de um negro. Porque se Joaquim ganhasse, outros poderiam tentar. E aí não seria apenas um processo. Seria uma avalanche. 17 de março de 1839. A sala estava silenciosa. O juiz respirou fundo e declarou que, com base na lei de 1831, Joaquim havia sido trazido ilegalmente ao Brasil. Portanto, era livre. Simples assim, sem discurso dramático, sem plateia emocionada, sem manchetes. Mas aquela decisão
tinha um peso enorme, porque ela provava uma coisa que muitos tentavam ignorar. A escravidão, em diversos casos, já era ilegal. Uma brecha jurídica tinha sido aberta. A notícia não foi estampada nos jornais, mas circulou entre advogados, padres, intelectuais e alguns políticos. E a pergunta começou a ecoar. Se um conseguiu, quantos outros também poderiam? Nos anos seguintes, novas ações semelhantes começaram a surgir. Lentamente, com cuidado, mas surgiram. Advogados passaram a investigar datas de chegada. Documentos passaram a ser questionados. Senhores começaram a temer processos. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse julgamento, mas ele revelou algo fundamental. O sistema escravocrata não era tão sólido quanto parecia. Ele dependia não apenas da força, mas do silêncio. E naquele dia, o silêncio foi quebrado. Agora vem a parte mais importante. Se todas as pessoas trazidas após 1831 tivessem entrado na justiça, o que teria acontecido? O sistema entraria em colapso décadas antes de 1831. É por isso que o caso foi abafado. Não era apenas sobre a liberdade de um homem, era sobre a fragilidade de toda a estrutura econômica do país. O grande ahá aqui é esse. A escravidão no Brasil não acabou só por pressão moral. Ela começou a enfraquecer quando perceberam que parte dela já estava juridicamente comprometida. E decisões como essa prepararam o terreno para leis posteriores e, finalmente, para a assinatura da Lei Áurea. Então, vamos recapitular rapidamente. Em 1831, o Brasil proibiu oficialmente o tráfico. A lei foi ignorada. Em 1839, um homem escravizado decidiu usar essa lei. Um juiz teve coragem de aplicá-la, e uma brecha foi criada. Agora eu quero saber de você. Se você estivesse naquela sala, no lugar do juiz, teria coragem de enfrentar a elite, sabendo que poderia perder prestígio, carreira e proteção? Ou você escolheria manter o sistema funcionando? Escreve aqui nos comentários. Foi coragem ou imprudência? E se você quer conhecer a história de um advogado negro que usou essa mesma estratégia para libertar centenas antes de 1888, me diz aqui também.